Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Café das Neuróticas. Sou Natália Guaraná, mãe neurótica de 3 criaturas que amo muito e eu falo verdades um tanto quanto não tradicionais sobre a maternidade. E o tema de hoje é puxando a libido pelos cabelos. Sim, iremos falar sobre sexo. Gosto muito, pratico, indico. Ai, Natália, mas como assim? Você vai falar sobre sexo, você fala sobre maternidade. Gente, faz filho como? Vocês acham que criança vem de onde? Do pé de alface, da cegonha, né? Então tá mais do que na hora da gente vestir a nossa calça de menina grande, no caso agora tirar, né? Pra gente conversar sobre esse assunto, que é um tema tão importante pra gente conseguir resgatar aquela mulher foda que a gente é. Inclusive, esse é um tema de um dos módulos da minha mentoria, Mulher Foda, Mãe Foda, onde eu te ajudo a conseguir tempo para cuidar de você, sem culpa, que é o mais importante, te fazendo uma mãe melhor ainda em menos de 2 meses. Então, já vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, do YouTube, também lá no Spotify. Clica lá, vai lá conversar comigo, mas volta aqui, porque você também vai querer saber sobre o que nós estamos falando. E a nossa convidada de hoje é Suelen Cernadas. Falei certo, né? Falou. Okay. Vocês vão entender que eu tenho um problema de dicção terrível. Bom, a Suelen, ela é psicóloga, terapeuta de casais, é sexóloga, mãe do Felipe de 8 anos, mãe do Theo de 4 anos e casada com o Fábio. Isso. Muito obrigada, lembrei, ótimo. E a Suelen, ela é dona de um perfil magnífico, super, ultra, mega famoso no Instagram. Anota aí, @suelen.cernadas. Também vou deixar a descrição aqui no vídeo e lá no YouTube. Eu sempre falo isso, gente, eu me perco nessa situação. Você não sabe onde é que é, mas você vai deixar. É TDAH, né, cara? Segue ela lá, porque ela fala também verdades um tanto quanto não tradicionais, só que sobre a sexualidade, né? Ai, Suelen, muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado vir falar com essa pessoa neurótica e frenética que vos fala nesse momento. Se apresenta um pouquinho, Suelen, pra gente, fala o que você faz, por que você começou nisso, e o mais importante pra mim é por que você resolveu trazer isso para a rede social, qual, né, o significado disso, a importância disso para nós, mulheres. Sim, então, muito obrigado pelo convite, Imagina. É uma honra estar aqui, é um prazer realmente muito grande. Eu acho tão importante a gente falar, né, desse tema, que hoje ainda é muito tabu, né, a gente ainda tem muitas vergonhas, eu vejo a dificuldade que muitos casais até realmente não conseguem falar sobre isso. Vergonha, medo. Entre eles, né? Entre eles. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Suelen Cernadas. Adorei. Eu sou psicóloga. Eu me formei na PUC aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que... Você é filha da PUC também? Sou filha da sou filha da PUC também. Pois é. E quando eu entrei, eu vou dizer a data, meu Deus, 2002. Ai, meu pai. Não fala, não. Quando eu entrei, eu lembro que eu queria ser sexóloga e psico-oncologista. E Pois é, né? De uma área para outra, para a vida e para... Pois é. E aí, quando eu falei sobre isso, eu lembro que todo mundo olhou para mim. E imagina... No termos de sexóloga, no caso. Quando eu falei que eu queria ser sexóloga. E assim... Porque psicooncologista, ok, né? Normal. Né? E aí eu falei, gente, eu juro, eu fiquei tão envergonhada que falei, eu acho que eu falei alguma coisa errada. Será que eu falei merda, né? Eu não tinha me dado coisa no meu conta. dente, né? Aquela coisa e assim. E aí, depois eu fui entendendo o quanto que era difícil. Porque eu tinha 18, 19 anos, entendeu? Então, assim, e sinceramente eu nem sei de onde veio. Eu lembro que eu via pessoas que tinham dificuldade nos casamentos e falar sobre isso. Quando eu era adolescente, a gente também não conversava sobre isso. Até entre os adolescentes era tabu a gente perguntar, já fez, já não fez? Era tabu, a gente não falava. CBV? Exatamente, a gente não falava sobre isso. E aí eu falei, gente, mas se é algo tão importante na vida de um casal, por que não falar sobre isso? Sim. E aí a minha trajetória foi, realmente, 2 anos depois eu comecei a fazer o meu primeiro curso de sexualidade, e daí eu não parei mais. E realmente foi aí que eu me encontrei e eu vi que psico-oncologista não dava para mim, porque eu cheguei a ser voluntária da Casa Ronald McDonald e foi muito triste para mim. Eu falei, não é a minha vibe. É onde eu vou conseguir ter as minhas melhores e ajudar as pessoas, né? Sim. Porque são vários campos que a gente ajuda as pessoas, né? Enfim, nobres, inclusive. E aí, a internet veio
com o nascimento do meu segundo filho, né? Com o Theo. Mas assim, eu comecei muito devagar. Eu cheguei em 2018, eu cheguei a fazer um curso, né, de coaching. Então, eu fui Master Coaching e tudo. E aí, trabalhei muito... Practitioner, Master Coaching. Exatamente. Aí, eu trabalhei muito isso. E eu falei, vou falar sobre sexualidade. Porque, assim, era um ramo muito... Ainda não era tão... Era mato, né? Era. Um ou outro, né? Você começou quando? 2018, quando eu falei... Na internet? Em 2019. Ah, tá. Em 2018 eu comecei, mas assim, eu te digo que é ridículo. Se você olhar os meus primeiros vídeos... Eu não vou ver, porque eu também não... Eu peço para não falar, não irem lá no meu e o vídeo de 1 minuto, eu demorava 1 hora para fazer um vídeo de 1 minuto. Nossa. Era desesperador. E eu... Então, né... Mas eu deixo lá registrado. A prática, né? A prática leva a perfeição. E aí, em 2019, eu comecei a falar um pouco mais. Mas ainda muito tímida, né? E eu falava muito o quê? Sexualidade para mães. Esse era o meu objetivo. Falar para as mães. Você não está aqui por acaso. Pois é, nada é por acaso. O destino nos uniu, vá. Exatamente. E aí, em 2020, na pandemia, foi onde eu falei, cara... Eu preciso ajudar. E sabe como foi isso? O Fábio, meu marido, chegou e falou assim, Sueli, você tem noção de quando você não fala nada na internet, quando você não coloca algum tema desses pra fora, de repente um casamento pode estar acabando? Cara, quando ele falou isso, eu fiquei mal. Mal de chegar a chorar. Falei, caceta, é verdade. Eu posso estar ajudando, e aí eu lembro, né, na época eu comecei com 1.300, 1.500 seguidores, e aí eu fui todo dia ali falando, e aí de repente veio a primeira explosão de um Reels que eu fiz, que era o quê? Como fazer um oral no marido. Ah, que foi o tema da sua live de ontem. Exatamente. E aí... Por que será que deu um boom, pois né, gente? E aí vários outros, né, e aí eu fui crescendo, fui engajando, e aí eu fui percebendo, quando eu via relatos de, caramba, Sueli, meu casamento melhorou muito, caramba, eu conseguia olhar mais pra mim... Falei, gente, eu tô no caminho certo. É isso. E aí, de novo, o Fábio chegou e falou assim, por que você não faz um curso online sobre isso? Por que você não vai ser mentora sobre isso? E aí, em 2021, eu lancei meu primeiro curso, que é Prazer a 2. Isso, né? Tá lá no link da bio dela, tá, gente? E aí, depois, eu resolvi falar para homens também, né, sobre uma disfunção sexual que acontece muito, que é a ejaculação precoce, mas que, graças a Deus, tem como resolver. Sim. Tem muito mais questões ligadas ao emocional do que ao físico em si. Então, tem como se resolver isso. Então, assim, eu falo muito nas redes sociais sobre casais, sobre sexualidade e desmistificar isso entre os dois. Sim. Que, gente, mas... É tabu até entre eles, né? É muito, mas não é pouco, não. É muito tabu, até hoje, entre casais de 10 anos, 15 anos juntos. Eu falo, gente, mas por que você não fala? Eu tenho vergonha. Mas ele é seu marido. Ele não é uma pessoa que você nunca viu na vida. Ele é seu marido, o pai dos seus filhos. Como assim você... Como é que nasceu essas crianças, Pois é, gente? Como assim? E isso é uma coisa que, pegando já o seu gancho, aconteceu depois da maternidade. Ah, sim. Isso é normal, gente. Vamos chegar lá, vamos seguir e vamos chegar nesse assunto. Porque a gente... É mais um processo da gente se anular, mais um processo, né? Então, assim, por isso que eu sempre trago esse assunto, porque é um assunto legal, gostoso de falar, mas faz parte dessa redescoberta, né? De você agarrar de volta a mulher, tirar essa libido abaixo de zero, que tem uma explicação, né? Assim, eu estava até falando sobre isso, foi com você mesmo, né? No dia que a gente estava tomando café, como que eu vejo muitas mulheres comentando, e assim, isso para mim foi até um choque delas falando assim, nossa, quando que eu vou voltar a ter? Principalmente as mulheres que são do puerpério, né? Que estão no puerpério esses 3 primeiros meses depois que o bebê nasce. Eu não sinto mais tesão, eu não sinto mais vontade de fazer nada com meu marido vem aqui, ele fica atrás de mim o tempo inteiro, ai que saco, ele não fica, sensível à minha causa nesse momento. E aí elas chegam até um momento e falam assim, cara, eu gostava tanto, por que eu não consigo mais? É como se não consegue ver um palmo na sua frente, não né? consegue. Tipo, eu vou voltar a ter, não é possível. Será que eu vou? Como é que eu faço? E muitas delas não entendem por que isso acontece, e fica realmente nessa preocupação, porque não sabe se vai conseguir recuperar aquilo, né? E tem uma explicação, né? Eu, assim, sou ansiosa. Eu também passei por isso, né? Tive 3, também passei por essa situação. Eu tive até uma questão que, assim, em determinado momento da gravidez eu não conseguia mais fazer. Não conseguia porque eu
pela minha circunferência, entendeu? Então, não dava, era aquela coisa, o colchão é muito mole, não deu. Chegou um momento que meu marido me respeitou e falou, não, tudo bem, a partir daqui eu já sei que nada mais irá rolar, coitado, né? Ficava na seca até... Literalmente na mão, né, coitada? Na mão, exatamente. Pois é, né? Homens maquinais, nós sabemos, faz parte, né? Faz parte. Feliz. Inclusive, eu estava num momento que eu ficava feliz. Ele estava lá no banheiro, satisfazendo, a gente vai me matar, mas tudo bem. Ele estava lá feliz, satisfazendo, eu estava lá quieta no meu cantinho, falando, ai, que bom, agora estou aqui, né? Com aquela mentalidade do início. Sim. Mas é nessa minha busca, porque, obviamente, né? Eu sou uma criatura incansável, estou aqui nesse momento para... Criei a mentoria porque busquei todas essas coisas para trazer para as mulheres. E aí fui buscar. Por quê? Por que tinha isso? Conversei com o meu endocrinologista, olha o problema da dicção. Endocrinologista, o Dr. Bruno Menezes. Gente, Dr. Bruno Menezes, maravilhoso. Vai lá, ele tem o Espaço Essência. Acessem ele lá no Instagram, @Dr. Bruno Menezes. É ótimo, ele é super sensível à nossa causa. Eu sempre indico ele para mulheres, principalmente porque ele realmente tem um cuidado muito grande com essa... É muito importante. Muito, você não vê isso, né? Essa coisa de... Ele me perguntou quando eu voltei para lá, o que você quer? Que as pessoas vão muito no endocrinologista, quero ganhar massa, quero isso, ele, o que você quer fazer? Eu falei, quero balancear os meus hormônios. Não vou mexer em nada. Muito legal, não vou mexer em nada contigo até a questão da amamentação. Não mexa na sua prolactina. Gente, doutor Bruno, por favor, próxima consulta, miguezinho aqui, quero desconto, tá? Mas voltando aqui, né? E justamente trazendo o gancho da prolactina, ele me explicou que, na verdade, você me corrige se eu estiver errado, porque eu crio histórias na minha cabeça, tá? E eu tomo como verdade. Mas, pelo que eu me lembre, que ele me explicou, é que depois que você tem um filho, a prolactina aumenta bastante, né, em função da amamentação e tudo, e que a prolactina ela é meio que inversamente proporcional à testosterona. Muita prolactina, baixa testosterona. Exatamente. Sim. E aí, quando acontece isso, você tem uma testosterona baixa, você ovula menos, e aí você, né, tem uma libido diminuída. Gente, por favor, você ovula menos, tá? Não significa que você não ovula. Tá? Então, assim... Já atendi algumas clientes que engravidaram tipo, com 2 meses do bebê. Então, assim, nada contra quem queira. Foi uma nem 3 não, tá? Porque acha que não tô amamentando, nada vai acontecer. Não existe isso. Pois é. Ó, se você quiser, nada contra. Tá tudo ok, certo. Chuchu, mas assim, se você não quer, toma conta aí, toma o seu remedinho, porque, maluco, fralda é cara, mas olha, a paz mental é muito mais importante, né? Com certeza. Mas, enfim, aí tem essa questão dessa explicação. Hormonal, que, né, a gente tem que entender também que realmente é do corpo, então é uma coisa que não é o psicológico aí falando, porque mistura muito, mas eu gosto sempre de fazer um paralelo. Quando eu falo de maternidade, eu falo de instinto. Para mim, tudo é instinto. Então, quando é instinto, eu venho lá pro princípio. Eu falo primata, mas é primata. Eu esqueço a palavra, daqui a pouco eu lembro. Mas é o instintivo, né? Nós somos animais. Verdade. Racionais, até um certo ponto. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas assim, nós somos racionais. E, para mim, eu sempre tento fazer esse paralelo para explicar, porque a maternidade, ela praticamente toda instintiva. A gente está o tempo inteiro acolhendo o nosso instinto e lutando contra ele para poder conseguir ser racional, né? Sim. Eu até brinco, a minha mentoria é isso, é tentar explicar o instintivo para trazer o racional e fazer com que a mulher consiga raciocinar aquele emocional, né? Direcionar aquele emocional para conseguir se reencontrar com ela mesma, né? E por mais teoria que a gente leia, porque assim, mãe de primeira viagem... Lê tudo, né? Vai ler todos os livros, os blogs, não sei o quê, mas aí na hora da prática é completamente diferente da teoria. Então a gente precisa também entender isso. Não que não seja importante estudar, eu acho válido você ler lá, conhecer um pouco mais, ter esse lado, mas entender que não é uma conta matemática. Não, longe de ser. Não está escrito em pedra, não adianta. E por isso que eu até vou puxar aqui o nosso gancho, fazer o nosso miguezinho aqui de mentor, né? Mentoras, no caso, porque o papel do mentor é isso. A gente passou por aquilo. Exatamente. Nós temos a prática daquilo. Então a gente vai viveu na pele. A gente vai sentar e falar, amiga, senta aqui, vamos tomar um café, deixa eu conversar contigo. Caminho com você. O mentor é quem você carrega para a guerra. Falei isso já milhões de vezes, mas é a prática. É você trazer a prática, não é só dar conselho, não é só a teoria, né? Meu marido fala uma coisa, ai Deus, mas ele não está errado. Ele fala, como tem vários cursos de psicólogos e tal, que tratam educação positiva, que não tem filhos, né? Ele fala, cara,
legal, é muito bonito na teoria, mas na prática você tá ali naquele turbilhão, como diria a Anne, que é a nossa amiga, ou no vulco materno, entendeu? E você não sabe como é que sai daquilo e você tenta. Então tá, deixa eu respirar aqui. Eu já atendi criança. No início assim que eu me formei, eu fiz um curso, uma especialização, achava que era o mais fácil e fui. Só que assim, eu fui entendendo, eu não era mãe ainda. Hoje, eu falo assim, meu Deus... Outra cabeça. Eu fico imaginando que, assim, era muito fácil pra mim falar, não faça isso, não, mas isso aqui não pode, porque... Exatamente. Era eu, uma menina de 20 e poucos anos, que não tinha filho. Exatamente. Eu vou até abrir um parêntese aqui, qualquer coisa é dito, mas enfim, eu preciso contar uma coisa que aconteceu hoje, porque as pessoas me olham, é muito engraçado, eles olham para um mentor achando que você chegou lá. A gente não chegou lá, a gente tá ali junto contigo, a gente só tem um grau de informação maior e uma forma de desenrolar, exatamente, uma forma de desenrolar aquela situação mais fácil. Sim. Mas a gente também tem os nossos momentos, né? Bom, voltando à situação aqui da questão, né, hormonal, de como que aquilo faz sentido. E aí o meu paralelo com relação ao inicial, né, ao primitivo, do animal, se a gente for parar para raciocinar dessa forma, como animais, faz mais sentido ainda, porque se você tem um motivo pelo qual o hormônio está alto, a gente quando vive em espécie, o objetivo da gente é proliferar a espécie, isso com qualquer coisa, até vírus, né, você continuar aquela sequência daquele... Exatamente. Então, se você tem o papel da mulher, né, da fêmea ali naquela situação, tá, porque eu não vou começar a levantar bandeira nenhuma aqui, que de repente começa a ficar, né, não, né? Outro lado. Não é isso. O papel da mulher ali, da fêmea naquele caso, que é ter o filho, gerir o filho e tomar conta daquele filhote ali no início, faz muito sentido ela não poder ter energia sexual para procriar ali naquele início, até que aquela criatura tenha uma capacidade de se, né, prover sozinho, sei lá, ou andar em bando. Então, porque se não acontecesse isso, imagina, ela vai cruzando, e aí fica que nem a gente tem muito filho, a gente tem capacidade de manter aquelas crianças da forma que deveria. Hoje em dia a gente consegue, mas assim, na selva, imagina, não dá. E a gente tem lá, né, o papel do macho, que é completamente diferente, que está ali, né, a prova a todo momento para aquilo, naquela situação para aquilo realmente, porque a gente ainda não é ameba, né, não é planária ainda, que né, que a gente se autofecunda, então precisa daquela situação. Você consegue enxergar, Suelen, assim, dentro das pessoas que vêm falar com você, das suas pacientes, que elas têm esse problema, esse medo ainda, essa falta de comunicação dela com ela mesma, do porquê, do que está acontecendo, de quando vai voltar. Você escuta muito isso? Muito, muito. E eu sempre falo, né, o resguardo, o nome resguardo é algo importantíssimo para a gente entender. Não são 40 dias à toa, porque é aonde você... imagina, é uma bomba de hormônio para tudo, você tá se recuperando, mesmo que seja um parto cesárea ou um parto agressivo. normativo, não importa, você teve muitas mudanças ali, então é para pro seu corpo meio que se ajustar ali e você entender quem é aquele novo ser que tá ali que agora você tem que cuidar e hora de mamar e o que é quando chora, rotina. É o quê? É sono, é fome, é alguma coisa, é calor, é alguma coisa incomodando. Né? Então, a gente adivinha, né? É o salve-se quem puder. Exatamente. Então, não é à toa a gente ter esse momento, e eu acho importante a gente respeitar isso. Agora, de repente, eu já vi muitas mulheres que, tipo assim, 5 meses sem ter nada. Depois. 6 meses. Eu já cheguei uma vez, mais de 1 ano. Eu falei, como assim? Não, porque eu não sente. Aí a gente já ultrapassa o hormonal, a gente já cai na onde a gente vai chegar, né? E que aí é algo que eu acredito muito, que a gente precisa entender o nosso corpo, as nossas dificuldades, até onde a gente vai fisicamente, mas o quanto que a gente precisa exercitar para ir além. Porque assim, se for parar para pensar... eu não sei, mas na maioria das vezes hoje, você há tantos anos aí com o seu marido, aquele desejo que você tinha lá do início, ele não vai vir todas as vezes. Não. É construída uma escolha diária, né? Casamento é escolha diária. Aquela coisa que sobe, que a gente vê em filme, aquele filme 365, né? Pô, aquele filme... Não existe, gente, pelo amor de Deus. Você olha aquilo ali e você fala, meu Deus, por que eu não tenho mais isso? Porque aquilo ali é início... Exatamente, é início da relação e é uma história.
Mas a gente se baseia muito no fictício. Exatamente. A gente acha, por que que ela consegue fazer isso e eu não? Por que que a pessoa da internet tá assim e eu não tô? Por que que a novela, a mulher consegue fazer isso e eu não? Porque a gente precisa se conhecer. E quando a gente se descobre, né, emocionalmente, sexualmente, fisicamente, a gente precisa entender que tem momentos, por exemplo, eu até acho que uns 2 meses ali para você entender o seu se corpo, reorganizar, né? eu acho que é válido. É válido, é tolerável. Mas depois disso, eu acho que precisa você, mulher... a mentalidade já passa, exatamente. Já ultrapassa o hormonal, né? Pois é. Você precisa entender que você está num casamento. E lembrar esse casamento veio antes. Isso. Lembrar na hierarquia. Primeiro de tudo, você mulher. Isso. Tá? Escutem. Anotem. Mulher vem em primeiro, porque antes de você se relacionar com o seu marido, com o seu cônjuge, com o seu namorado, quem quer que seja, você veio antes. Sim. E aí é exatamente... A história é sua. Você é o capítulo mais importante. É aí que entra aí o quanto que o seu trabalho é magnífico. Porque você está falando da mulher que precisa olhar para ela. A gente não faz isso. Não. Nós não somos ensinadas a fazer isso. Não. E assim, é uma coisa que... voltando aqui para a questão da sexualidade, porque ela é uma parte importante disso também, de quem nós somos completamente deseducadas a isso. Não é nem deseducada, acho que a gente é castrada emocionalmente, fisicamente, mas é. E eu lembro que eu conversei com você sobre a questão do raciocínio que eu fiz das vilãs. Eu fui levar meus filhos para assistir ai meu Deus, esqueci, Pequena Sereia. E lá assistindo o clássico, né, da Disney. E chegou um momento que eu estava assistindo a cena em que a Úrsula, ela tá na fase humana. E ela dá uma gargalhada, assim, cara, eu olhei e falei, gente, é uma cena completamente burlesca. Ela tava com aquelas lingeries, né, e aí ela vinha andando, sensual, e dava uma risada. E eu falei, e assim, unhas grandes, longas, pretas, hoje eu tô vermelha, mas no dia eu estava com unhas pretas, eu falei, gente, me senti agredida, entendeu? Batom vermelho, e eu falei assim, eu juro, eu parei de prestar atenção no filme, eu fiquei analisando, falei, gente, todas as vilãs são assim. As mocinhas, que é onde a gente mira, né, por causa da sociedade, do cultural, porque nós somos seres culturais, aí eu vou fazer um paralelo aqui de novo com relação ao inicial lá, porque, ainda caindo no raciocínio, né, da proliferação da espécie, a pessoa bate em tudo. Nós somos seres que vivemos em comunidade, nós temos necessidade de viver em comunidade por uma questão de preservação. Sim. Então, você tem que ter uma aceitação. Se você não tem essa aceitação, você fica excluído, então a probabilidade de você morrer é muito maior. Então, isso vem dentro da nossa memória, do nosso instinto, que acaba caindo ainda nesses dogmas, nesses paradigmas, nessas crenças limitantes que vão vindo, né, que a gente vai se inserindo. Então, preste atenção. Eu comecei a pensar, falei, cara, vou analisar todas as vilãs, né? Aí eu comecei, não, mas antigamente não era assim, gente, eu fui lá na Branca de Neve, que foi o primeiro. Gente, a mulher da Branca de Neve, como é que é o nome dela, gente? A bruxa? Não sei como é. Bruxa. Sim, eu vejo ela, né? Uma coisa toda, um batom. Exatamente. É o batom vermelho, é a roupa preta, né? Toda colada. Essa não tem decote, mas ela tem uma coisa... como é que é aquela outra do 101 Dálmatas, gente? Sim, a gente conversou sobre ela. Sim, a Malévola, todas as vilãs são sensuais. A gente vai sendo deseducado desde o início, porque vai martelando na nossa cabeça. Isso é malvada, você não pode ser assim. Não pode, o sexo é ruim pra mulher. Você tem que ser fofa, princesinha do papai. O sexo da bruxa, é o feitiço. Aí, olhando pra Ariel, né? A Ariel é aquela coisa insossa, sem uma maquiagem na cara. Aí tem uma hora que ela abraça o príncipe, eu falei, gente, ela não tem esmalte, a unha é curta. Olha isso. Não tô dizendo aqui que a gente tem que trabalhar a sensualidade ou a sexualidade desde o início, não, longe de mim, não é assim. Existe momento pra tudo, hora pra tudo. Só que não deseduca também, pelo amor de Deus. Isso vai martelando na nossa cabeça, e eu acho que isso é um fator muito importante e muito cruel, eu acho. De como a gente era o nome. Cruella, muito obrigada. Que a gente se desconecta com o nosso corpo. Não vira nem mais tabu, é errado, a gente não pode encostar na gente, porque nós não podemos ter desejo. Por um acaso, você lembra de quando você pequena, se você se tocasse, o que podia fazer?
Porque o adolescente, ele tá lá no banheiro. Menino, né, a água tá, fica ligada há mó tempão. Meninos. E tá tudo bem. Não, ele tá no banheiro, tá tomando banho. Agora a menina não pode. Tira o dedo daí. É sujo. É feio. É feio. É feio, é sujo. Não levanta a calcinha. Tira a mão daí, errado. Exatamente. Que isso? Onde já se viu isso? Aí a criança, imagina, a criança assusta. Não pode? Ela nem conhece o corpo dela, né? Na psicanálise me fala, se eu tô errado de novo, né? Que as pessoas brincam, porque tem a fase oral, tem a fase anal, né? Sim, que é a fase da descoberta, né? Meus filhos estão um pouco nessa fase, tudo é bunda, pum, não sei o que, cocô. Misericórdia. Mas, assim, é chato, porque é uma coisa que pra gente é nojento, né? Não é aceitável, mas é importante. É a descoberta. A minha psicóloga falou isso, graças a Deus que eles estão passando por isso, porque isso é importante, faz parte do desenvolvimento da criança, né? Só que a gente trava, porque a gente traz a mentalidade do adulto, de como a gente foi ensinada, principalmente, né, nós mulheres ensinadas, os homens também, né? Porque ainda tem aquela coisa, não pode, menina, você tem que sentar de uma determinada forma. Eu lembro quando a minha mãe falava, filha, senta direito, você é uma mocinha. E eu sentava toda. Eu tô aqui, não consigo. Não queira me ver. Eu já tirei o meu sapato e já tô aqui de perna de chinês, porque, desculpa, amor, eu não consigo ser assim, essa fofa linda. Nunca fui. Também não. E acho que nunca vou ser. E tá tudo certo. Bem, ok. Mas ainda assim, eu sei, entre aspas, ter o meu momento recatada. Sim. Não, exatamente. Você e ter o meu momento Você não vai pra igreja sensual. de biquíni, Exatamente. né? É isso aí. Eu sempre falo, quando eu vou em festa de aniversário com as crianças, meu marido adora me ver de vestido. Eu falo, meu amor, festa infantil de vestido não dá. Eu vou pagar a calcinha. O vestido eu uso com você. Ele fala, você fica tão linda. Eu falei, obrigado, mas assim, eu não também dá. sei disso, muito obrigada. Sabe, vou me agachar, vai parecer... É feio, eu não gosto, porque eu não me sinto à vontade. Eu vou sentar no chão, ele vai sentar em cima de mim. Ele quer colo, ele quer sei lá o quê. Mas é uma questão sua, nossa, né, do momento. Mas também, assim, eu fico pensando... A roupa, né? Que as pessoas acham que você acaba sendo julgado. Não é uma questão de você ir de biquíni para a igreja porque você tem aquele entendimento. Mas às vezes as mulheres se sentem bem usando uma roupa mais colada, mais isso, né? De verdade, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que o que vale é você com você. Que é o que eu também falo muito, que entre quatro paredes vale tudo. Não precisa ser quatro paredes, gente, porque às vezes é... Tudo bem, mas assim, você entendeu o que eu tô falando. Porque quando vem alguém... É na intimidade. É errado fazer isso? É pecado não sei o quê? E agora, o que eu faço? Gente, se vocês dois estão afim, vai com tudo. E olha que eu sou cristã, mas ainda assim, eu vejo muito o quanto de casais que eu já atendi, porque tem essa dificuldade de falar, e aí eu volto de novo na coisa da vergonha, de não, mas o que ele vai pensar, o que ela vai achar... Gente, fala. Porque, assim, de verdade, o outro pode chegar e falar assim, não, isso é demais pra mim, não rola, e tá tudo bem. Mas aí é que tá, porque existe esse medo desse entendimento, né, de você trazer, às vezes, uma coisa, sei lá, um fetiche que seja um pouco fora, né? O que é fora dos padrões nesse sentido, pelo amor de Deus? Mas, assim, acho que você, de repente, não esteja acostumada a ouvir. Sim, mas vamos supor, você tem um fetiche específico, aí você traz pro seu companheiro que talvez não tenha uma cabeça tão aberta, rola esse medo da pessoa ficar assim, mas peraí, calma, como assim? E a pessoa fica travada naquilo, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem anos-luz para caminhar dentro desse assunto, sabe? Eu brinco muito, eu falo, gente, eu fui professora de faculdade de moda, nada mais me abala, sabe? Sim, eu imagino não viu. Mas eu sou muito, assim, eu sou muito aberta a esse tipo de coisa. Eu ia falar muito legal, mas eu sou legal também, tá? Mas, né, feliz aquele que se reconhece. Não, mas assim, eu nunca tive problema de conversar com ninguém sobre absolutamente nada. Eu sempre tive muitos amigos homens, sempre fui inserida muito nessa roda, que, por incrível que pareça, eles falam menos sobre isso do que a gente, sobre o que eles gostam, do que eles não gostam. Sim. A gente consegue sentar aqui, eu, você, as minhas amigas, falar assim, e aí, já deu, né, não sei o que, já deu não sei o que lá, gosta, como é que faz? Que tipo de coisa que você assiste? A gente bate um papo muito... Quando a gente tá no clube da Luluzinha, exatamente. Isso acontece, realmente. O meu marido fala que entre homens não existe isso. Rodrigo, existe isso? Existe? Vocês falam, não falam? Fala, então. Problema nenhum. Eu gostaria que me falasse, porque eu preciso saber aonde eu posso, né, correr atrás ali, saber aonde eu vou e onde eu não vou. Inclusive, isso eu gostaria de falar. Como que essa deseducação, né, do nosso corpo cria essa distância da gente não conseguir aprender, e como é importante a gente saber, você melhor do que ninguém pode me dizer isso, porque na minha cabeça, você sabendo aonde você quer ser tocada, aonde é gostoso, aonde não é gostoso, principalmente, você consegue estabelecer limite. Porque como a gente vê pessoas fazendo
sexo ou fazendo determinadas coisas em função do outro. Né? Na obrigação. Exatamente. Isso. Jesus, isso é terrível. Isso destrói a pessoa, destrói o emocional dela. Exatamente. Eu já atendi algumas mulheres que tinham, né, esse relacionamento abusivo, porque é um relacionamento abusivo, em que ela não pode dizer, isso aqui tá demais pra mim, não, eu não quero assim, eu não quero desse jeito. Porque o parceiro, ou a parceira também, né, porque aqui a gente tá falando no geral, vai chegar e vai travar, ou então vai ficar chateado, vai falar, como assim? Porque existe essa questão da possessão, da posse, né? Isso, porque com as mulheres, principalmente, né, os homens acho que tem um outro raciocínio, porque a forma como a gente é criada até hoje não tem muito como ir contra, vamos dizer, foi o que eu falei, é o anos-luz do raciocínio. Mas como a gente tem essa deseducação, né, voltando aqui à história da malévola e tudo mais, a gente está sempre na posição não é nem da vítima, mas da submissão. A gente você me falou uma coisa, cara, aquilo eu fiquei pensando, aquilo eu adorei, já falei pra todo mundo, repeti, eu dei o crédito, tá? Bem. Sem nada. Tá aqui pra isso, pra propagar o bem. O bem. Aí você falou uma coisa que pra mim fez todo o sentido do mundo. Você falou que nós mulheres, a gente espera, na verdade nós acreditamos que o prazer vem do outro. A gente tá esperando, a gente tá ali, que foi o que você começou falando, né, de Hollywood, não sei o quê, de que nós estamos lá deitados e que o cara vai vir e vai trazer aquela coisa que não sei o que nós não temos energia sexual. Na verdade, nós somos despertados. Porra, maluco, entendeu? Assim, a gente tem que entender aonde a gente gosta, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais são os nossos limites, até onde a gente vai o limite do outro também, né? Porque às vezes você apresenta uma coisa e a pessoa não tá afim daquilo. E eu acho que é isso, respeitar um ao outro. E entender que tanto o nosso corpo, né, o corpo da mulher, quanto o corpo do homem, é erógeno. E de verdade, às vezes, muito, o que dá prazer em mim, pode não dar prazer pra você, pode não dar prazer pra ele. Não tem manual de instrução, não tem manual de instrução. Mas tem o quê? É literalmente pesquisar e investigar. Em você mesmo. Exatamente. Não é tabu, não é pecado, tabu. Não é pecado. Gente, desde quando é pecado você encostar em você mesmo? Pelo amor de Deus. Por que é que você pode tocar no seu cabelo? Você faz uma massagem no seu cabelo, você faz uma massagem, mas você não pode ir lá embaixo. Não, e detalhe, a gente passa por várias zonas erógenas no nosso corpo, pescoço, o próprio cabelo, né, a boca. Vai um beijinho aqui, você não dá uma arrepiada. Mas aí, assim... Mas aí lá embaixo não pode, mas aqui pode. A gente precisa desmistificar isso. E eu entendo que quanto mais a gente conhece do nosso corpo e a gente se toca, ou até mesmo a gente faz juntos... Isso. Caramba... Você ganha, o outro ganha, todo mundo ganha. Sim. Porque aí fica fácil. Até, por exemplo, se você tiver... Você ensinar, né? De você tiver vergonha, e aí o outro vai lá e bota a mão, e aí você vai dizer, não, aqui tá bom, aqui não tá. Você descobre também. Você descobre. A pessoa traz, é uma troca. E quando você sabe e tem essa consciência do prazer, o que te excita ali... Fica mais fácil de você mostrar. E você pode mostrar, meu amor, de diversas formas. Exatamente. Na brincadeira, numa coisa meio institucional. Você pode fantasiar. Gente, é papel. Aí cara, existe... A imaginação exatamente, gente. Fetiche, é o limite. Fantasia, né? Cada um se excita com uma forma. E aí é isso que eu falo, você tá esperando ali, você não sabe, você não tem a menor ideia de como você se encosta, do que você faz, porque não pode, imagina. Você acha que o outro tem que saber. O outro tem que saber. E aí o cara vem achando que porque ele deu um puta tesão na outra mulher, ele vai chegar em você e vai lá tocar naquele ponto, porque homem, desculpa, mas aí a deseducação também é essa, acha que só clítoris que dá prazer, pelo amor de Deus, tá? Eu vou chegar e vou aqui abrir uma coisa, você me fala também. De novo, eu vou ficar o tempo inteiro te pedindo para você me corrigir. Tá bom. Mas são muitas zonas erógenas. E você não consegue ter orgasmo só num lugar. Inclusive, você pode fazer que nem pinball, combo. Você consegue ter orgasmo em vários pontos diferentes no mesmo momento. O orgasmo é a sensação fisiológica com o emocional do seu corpo. Uhum. E aí você pode estimular o seu corpo todo. Gente, tem gente que consegue dormindo, tem gente que consegue malhando. Sim, na massagem. Tem gente que consegue... Só na cabeça. Exatamente, só na imaginação. E tem gente que consegue se tocando. Sim. Então não existe essa. Agora, uma coisa que eu acho importante, a gente não pode também deixar ele de lado. O que, gente? O clítoris. Ah, não.
Ele faz parte da brincadeira. Ele faz, mas vamos dizer que ele tá ali num patamar um pouquinho mais elevado, claro, né? Com certeza, ele tem mais de 8.000 terminações nervosas. Maravilha. É maravilhoso. Metade do homem, a glande do homem, desculpa, gente, mas é verdade. Nós somos evoluídas nesse sentido. A glande do homem, que é, julgo a cabecinha do pênis, eu chamo de penisvaldo, porque de uma forma mais... É vaginete e penisvaldo. Adoro. E a glande tem 4.000 terminações nervosas. E o clítoris tem 8.000. Gente, somente. E o clítoris não é só aquela partezinha, não. Ela tem uma ramificação que quando, na penetração, tem o estímulo. Sim. Então você consegue também chegar pelo ponto G, pela penetração. Os homens acham que o ponto G é o clítoris. Pode falar no outro mais sobre isso. Depois sobre isso. E aí, quando a mulher tem esse entendimento, e aí eu vou voltar um pouquinho antes, quando a gente lembra que a mulher veio primeiro, e aí depois veio o casal, e a partir do encontro do casal que se tem os filhos, a gente precisa entender essa hierarquia. Sim. E nesse momento de resguardo ali, você sabe, entende que o bebê precisa estar ali, né, numa demanda maior, porque ainda é tudo muito novo. Que volta pelo que eu falei, da questão da sobrevivência. Pois é. Né? E aí depois você precisa ir se adequando. Exatamente. E, gente, vamos combinar, em uma semana, não é possível que você não consiga ter 30 minutos para o seu marido. Sabe? Do mesmo jeito que você não consiga, tem gente que falava assim, eu tô há 3 dias sem tomar banho. Eu falo, não é possível. Pois é, eu trabalho muito com pessoas assim, mas é um desespero, elas se colocam naquela situação realmente. E é exatamente isso que você falou, elas se organizar. Isso. Porque tem como, é claro que tem. Tem. É impossível você não Compre minha mentoria, é isso que eu falo, gente, eu te ensino, vamos lá. Não é, mas é isso, a gente fica numa coisa de, eu não consegui, eu não sei se você já viu esse, tipo um meme, né, o bebê dormiu e aí você tem tanta coisa pra fazer. Ele já acordou de novo. Que aí ele acordou de novo. Exatamente, prioridade. Mas é, prioridade. Então, ele dormiu, eu vou tomar um banho. Ele dormiu de novo, eu vou fazer cocô não, porque eu acho que as necessidades fisiológicas a gente não tem muito que... isso esses dias no meu Instagram. A gente não tem muito como controlar, mas um almoço, um banho, ficar com o marido. Gente, é ficar do lado, não precisa transar nem nada nesse momento não, mas um carinho, isso faz parte da sexualidade. Gente, o sexo, ele não é só o ato. Na verdade, eu acho que o ato, O ato é só uma das partes da sexualidade. Ele é o final. Ele é o final, entendeu? Então, o resto é a mensagem do bom dia. É um beijo no rosto, um abraço, um carinho. Na bunda, uma coisa assim que você vai gerando uma intimidade, uma conexão. É uma mensagem de sacanagem ali. Vai num processo, entendeu? Porque eu vejo muito isso. As mulheres, elas saem do puerpério já achando que, tipo assim... Eu sou mãe, acabou. Eu vou ter que... eu vou ter que transar quantas vezes? Ferrou. Não, cara... Vai aos poucos, vai de repente. E eu falo, sexo não é só penetração. Não. Entendeu? Mas não tem só o buraco. Pois é, olha, eu do parto do Theo, como foi um parto normal, eu tive laceração de 4º grau, como eu te falei. Então eu tive que ficar 3 meses. Pra recuperação do corpo, né? E aí? Você acha que eu não fiz sexo? Lógico. Fiz de muito. E foi ali que eu descobri que eu tinha várias outras zonas erógenas que eu não sabia. Mas por quê? Você citou. Exatamente. Porque eu percebi que, vamos sair da penetração, porque a gente não pode. Meu Deus, mas tem tudo isso, eu não sabia. De verdade, eu, psicóloga, sexóloga, não sabia de pontos do meu corpo que eram mega prazerosos, e que foi introduzido e não saiu mais. É a prática. Pois é a gente se permitir... Isso, já dizia Lulu Santos. A ver o que tem, o externo, né? O que o campo tem para te dar. Sim. Né? O que o universo tem para te dar. E é isso, como eu não tinha como usar ali exatamente o básico, né? O tradicional. Caraca, a gente descobriu várias outras coisas. E foi maravilhoso. Sim. Pros dois. É libertador, né? É libertador. Então eu te digo que é possível sim sair da penetração, sair do foco penetração. Tem muito mais coisa além de só uma penetração. Aí eu vou trazer para você uma questão que é muito complexa, porque a questão, mas é uma questão. O problema aqui que eu vejo, e a gente falou do hormonal, e a gente estava falando disso, do emocional e do se permitir, ele vai esbarrar em tantas coisas, porque aí eu começo a pensar na questão, né, do cultural. A gente vai criando essa trava, né, a gente vai sendo castrada emocionalmente nesse sentido, para acreditar que a gente não pode. Não pode, é ruim, né?
E aí ainda tem a questão da reorganização do seu corpo depois que um filho nasce. E aí o status que nós somos elevadas, né? Depois que você tem mãe. É o, como é que é? É o religioso, é o cultural dentro do religioso, né? Somos santas. Exatamente, porque mãe é o quê? A mulher, ela tá lá, ela pode ser, né, a boazinha, como é que é a expressão? Ela tem que ser puta na cama e tem que ser... Santa na sala e puta na cama. Exatamente, né? Assim. Então, você ali, tudo bem, você pode gostar de sexo, você tem que fazer sexo. Algumas, assim, eu acho que a grande maioria das mulheres... Você me fala aí também, porque pra mim ainda é um tabu muito grande entre as mulheres. São poucas que... Eu acho que não é nem que não gostam. Eu acho que elas não falam. De muitas coisas, inclusive, por medo. Mas assim, você tem aquelas mulheres que gostam, que fazem, que vão ter o filho, e aí depois, pá, acabou. E se sentem até culpadas se voltar a fazer. Sim. Gente, quem nunca aqui, Rodrigo, você ficou nervoso quando você descobriu que a sua mãe transava? Não ficou, não? Ah, eu fiquei. Eu fiquei. Meu Deus, como assim? Como assim? Eles fazem a mesma coisa que... Né? Não, mas a mãe não pode, não, gente. Mãe não pode. Mas aí tá. Mãe não pode, mas o pai pode falar, pode trazer o assunto. Normalmente é assim na família. Ó, o seu filho fez assim, ó. Vai lá conversar com ele. Cara, você, mãe de meninos. Eu, mãe de meninos. Lá em casa, as pessoas me perguntam muito isso. Natália, como é que você aborda o tema da sexualidade com as crianças? Você não fica com vergonha? Eu falo, não. Eu vou no limite da curiosidade deles. Você tá certíssimo. Eu não fico botando meias palavras, eu não fico botando o não sei o que na florzinha, não. Tudo bem, a gente usa a perereca, o peru, sabe? Não vou, porque eu acho engraçado. A sementinha do papai. Isso, eu acho engraçada a palavra vulva. Eu acho, e meu filho, o meu mais velho, o Felipe, chegou da escola um dia, não, porque eu tenho pênis e você tem vagina. Ela ainda falou vagina, não falou nem vulva. Vagina. Aí eu olhei, eu falei, gente, que interessante, né? Meu filho O Theo não era nascido, então devia ter 4 anos. Pênis e vagina. Achei legal. Eu achei o máximo, mas eu falei, caramba, como assim? É. E você vê, e assim, você vê, as pessoas também falam muito isso, ainda mais por eu ser sexóloga. Muito mais. E aí, como é que você fala? Gente, é naturalidade. Natural. Eu não brigo. A maldade do sexo é nossa. É nossa. Ele é puro. Ele tá ali só descobrindo o que aí ele mexe no pintinho. Ele mexe no pintinho, o pintinho cresce. Aí ele fica, mamãe, meu pinto tá duro. E agora? Lá em casa é assim também. Falo, filho, se você parar de mexer, ele volta ao normal, fica tranquilo. Sim. E aí, um outro momento eu falo, filho, a gente tá na sala, que não é lugar de mexer. Eu também falo, pra eles vamos fazer outra coisa? Banheiro, eu falo, vai lá no banheiro. Entendeu? Eu falo, vamos fazer outra coisa? E eu tiro o foco dali e vou fazer outra coisa. Isso porque, na verdade, aí as pessoas podem falar, vocês são hipócritas. Não é. É porque também, assim, a gente tem que ir podando algumas coisas porque nós vivemos em sociedade. Ele não vai chegar e ficar lá mexendo no meio da sala. Não sei se você viu uma vez, há um tempo atrás, um meme desses também, que eu sou trabalhada a memes também. Era um asiático, né? Eu não sei dizer exatamente onde é que ele tava. Ele tava mexendo no pintinho, e aí a professora chamou a atenção, só que estavam filmando. E aí ele ficou nervoso, sabe? Então, assim, exatamente para não acontecer isso de outras pessoas no lugar público, ele tá lá mexendo. E vamos combinar que nós vivemos numa sociedade, como você mesmo falou, e tem coisas que a gente pode e tem coisas que a gente não pode. A gente não pode sair se focando aí, a gente não pode sair andando pelado. Mas eu acho, na minha cabeça louca aqui, que quanto mais você proíbe o negócio, pior fica. Então você tem uma curiosidade muito maior. O proibido não era legal quando a gente era... Com certeza. A gente era. Não, quando a gente era jovem. Mas continua sendo, né? Aquela assim. Tá, tudo bem, mas o adolescente, quando os pais dizem, não pode... Aí atiça a curiosidade. Curiosidade. Pois é, isso é uma coisa que a psicóloga dos meus filhos falam muito, né? A criança, ela fixa no não. Ela não fixa no resto da expressão, né? Então você fala, não pode, não sei o quê. Não, mas não. Não, o não corta do cérebro. Você não escuta o não, você só escuta outra coisa. Então vai lá fazer. Né? E aí, assim, você fala, é hipócrita. Não, eu não sou hipócrita. Eu tenho que explicar para eles que determinadas coisas não podem ser feitas. Mas aquilo dali é ele descobrindo o corpo dele, a minha filha descobrindo o corpo dela. Eu falo assim, olha, o peru, a perereca, o bumbum, a boca são partes muito importantes, peito, né? São partes muito importantes do seu corpo. Você não pode sair mostrando por aí. Só quem pode encostar. Mas eu tento também generalizar. O seu corpo é seu, só pode encostar quem você tem confiança, entendeu? Quando é pequeno, quem a mamãe e o papai deixam, porque também, né, as crianças que... os meus filhos, né, eles estudam o dia inteiro, é integral. Então eles têm banho na escola. Exatamente, tem um grau de confiança com o professor, com a professora, né, com a babá, enfim.
se deixar, eles têm essa socialidade, né? Será como é que se fala isso? Mas eles têm uma facilidade de interagir com outras pessoas. Sim. Então, você tem que ir falando, ó, são pessoas conhecidas, são pessoas que você confia. Mas se aconteceu uma coisa de diferente, que você não gostou, que você achou fora do normal, você vem falar com a mamãe, entendeu? Porque a gente não conhece as pessoas também, né? Claro que não. Conhece as pessoas. Vamos da própria... se a gente for parar pra pensar, são os mais legais, esses que a gente tem que, às vezes, ficar de olho, Exatamente. Né? Também mas, assim, seria também, outro... entramos aqui num outro caminho, vamos embora, vamos puxar aqui o fio de volta. Voltando aqui à questão da mulher, né, do religioso, do patamar que nós somos elevadas. A gente saiu lá de seres mortais, carnais, né, tipo, em busca. Uma coisa que eu acho muito, muito engraçada é que quando o sexo é tabu. Você não pode nem beijar na frente da sua mãe, você não pode nada. Mas aí quando você é casado, quando você está querendo ter filho, óbvio, eles estão querendo ter netos. E aí até a sua avó pergunta, e aí? Como é que foi? Esse mês rolou, não rolou? Aí esse tabu cai por terra, porque a gente está falando em termos de ter filhos, né? Sim. E a criança nasce. Aí a criança nasce, aí a gente tem aquele pensamento, cara, mãe Maria, pronto, pum, virou uma santidade, porque ela é casta, ela teve filhos sem não foi, imagina. E aí ela é Maria, ela é uma santidade. Como que uma santidade, um ser, né, santo, pode ter luxúria? Porque luxúria é um dos pecados capitais. Se não, pior, né? Vamos lá, tá abaixo do matar, vai. Sim. Porque não pode. Então você não pode. Aí você vem com toda essa carga emocional, hormonal, de cultural, de organização. Aí vem, tipo, tem a criança. Aí tem a criança, você já não reconhece mais o seu corpo, porque o seu corpo passa por 1 milhão de transformações. Verdade. Isso também é uma coisa que elas falam muito, muito dessa desconexão, que já era desconectada, dessa desconexão de você com o seu próprio corpo, do medo dele não voltar, da vergonha dele estar daquela forma. Eu passei por isso, eu tive 3. Eu só fui realmente me encontrar depois que a Lili nasceu. E aí que eu fui entender a minha força, o meu respeito ao meu corpo, de ter gerado 3 vidas, de não querer ter aquela corrida contra o tempo de voltar a ser quem eu era. Mas tudo bem, eu tive depressão pós-parto do Bernardo e do Benjamin. Do Bernardo eu virei um pirulito, eu emagreci absurdamente. E do Bem, eu fiquei, assim, emagreci, mas aí já tive mais uma dificuldade, mas ainda assim foi uma coisa muito confusa. E eu engravidei da Lili, assim, ele ainda era meio neném. E pandemia, né? E aí, quando ela nasceu, eu tenho uma história, cara, que eu tinha acabado de ter ela. E assim, eu tenho muita barriga. Eu crio muita barriga, porque criava, porque chega, né? Né? Já contribuiu o suficiente para a humanidade. Mais até. E eu tive ela no dia seguinte que ela nasceu, eu estava deitada lá no quarto, feliz da minha vida, que eu tinha conseguido parir de uma forma, né, não ruim para mim, porque isso também é um assunto para outro podcast. Entrou uma enfermeira, não sei se enfermeira, se uma pessoa da limpeza, não me lembro. E aí ela olhou pra mim e falou alguma coisa, eu falei, ai, a neném tá dormindo, espera aqui um pouquinho. Ela, já nasceu? Aí olhou pra mim, nossa, você tá com uma barriga tão grande que eu achei... Meu Deus, que legal, gente. Não tinha nascido. Naquele momento, eu fui do céu ao inferno, assim, tipo, me senti uma merda, um cocô de milhões... Porque, caraca, tu tá ali, hormônios em fúria, acabou de ter filho, uma confusão mental do cacete. Meus filhos tinham acabado... tinham acabado de lá conhecer a Lili. E aí, o meu do meio... Confusão do cacete. Naquele momento, eu acho que foi a recuperação mental mais rápida que eu tive. Não vou dizer que não foi, assim, altos e baixos depois, até eu conseguir realmente chegar num objetivo inicial ali. Mas eu me olhei no espelho e falei assim, cara, esse é o corpo que eu tenho. Olha o que ele fez. Olha como ele se transformou. Caguei, dane-se. Vontade de falar outro palavrão aqui, mas dane-se o que você está falando, dane-se a convenção. As mulheres, elas saem do parto olhando aquilo que você falou, cara. A fulana que saiu já com a barriga seca da maternidade, que fala o desserviço ainda de virar na entrevista, porque é como se fosse um troféu. Caraca! Gente, eu lembro a minha barriga de geleca. É o meu peito. Hoje em dia. Ai, toca aqui. Tira o sutiã e você sente a temperatura. Mochiba! Eu só não sinto a temperatura porque ele é pequeno. Mas olha só, imagina eu que já tive um peito 44, 46. Eu nunca cheguei. E agora ele é 38, às vezes 36, meu amor. Isso é que você não tem noção do que era. Eu já tive um peitão.
Eu cheguei a 40, amamentando, porque eu fui uma holandesa. Amamentando eu era índia, sei lá, 50, não sei. Mas é maneiro que quando a gente amamenta está nesse estágio, é prático, porque você joga pra trás. Murchou. Murchou. Mas eu lembro disso e o quanto que, né, a gente se olha no espelho e a gente não se reconhece. E eu hoje... Aí mais desconexão ainda. A maturidade me fez aceitar o meu corpo. Mas lá no meu primeiro filho... Foi desafiador. Não, e dói. Doeu. Com certeza doeu pra você depois do segundo, entendeu? Sim. E ainda assim a gente tem essa... Desculpa te cortar aqui, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu pulo, né? Eu ainda assim, hoje em dia, olho. Hoje em dia eu tô assim, num legal, vamos dizer. Tô chegando lá, ainda não cheguei aonde eu quero. Mas eu olho. A gente se sente mal. A gente olha o peito, as estrias, a flacidez da pele. Por mais que você lute, faz tudo isso, as pessoas falam, nossa, tá maravilhoso nada, querida. Você não olha de perto. Tá reclamando de barriga cheia. Não tô. Olha eu aqui, então, porque existe uma competição de quem tá mais ferrado. Eu não entendo. Por que as pessoas fazem isso? Não entendo também. Em vez de você competir, né, na felicidade, as pessoas competem quem é mais da vida. Sim. Mas, enfim, desculpa, volta. Não, mas aí, o quanto que é importante a gente ter essa consciência de que é um processo, não vai ser da noite pro dia, não é igual essas pessoas que já fazem plágio. Isso é uma outra realidade que não cabe a nós, réis mortais, não cabe. Mas a gente precisa entender que é um processo. Agora, eu vejo muitas mulheres, e isso às vezes até me entristece mesmo, muitas mulheres que depois que viram mães... começam a se descuidar num nível absurdo que eu falo, meu Deus. Desculpa, se enfiam no buraco. Como? Exatamente. Como? A pessoa era tão, né, ela se cuidava, ela tinha tempo pra si e tempo pra si que eu digo, né, de trabalho. De tomar cuidado mesmo, de fazer fazer uma unha. Parangou num nível... Mas cadê? Aí é isso, resgatar essa autoestima da mulher é algo que eu... sempre falo. Exatamente. E o quanto que é importante. Não tem milagre. Não. Você quer melhorar? Então vamos reeducar a alimentação, vamos começar a fazer atividade física. As pessoas falam muito hoje do meu corpo. Nossa, você tá sarado. Caramba, eu malho pra caramba. Eu evito comer um monte de coisa. Genética. Não, genética não. Eu evito comer um monte de coisa. Sabe? Mas eu paguei um preço muito alto. E continuo pagando, porque se eu vou malhar 5 vezes na semana... Pô, quando ele me arrebenta lá, eu fico como? É o único tipo de relacionamento abusivo que você pode ter na sua vida. É você com o seu personal, tá? Esse daí é o que eu aceito, ok. Porque é isso. E aí você percebeu que as coisas não estão boas? Corre atrás. Exatamente. Vai fazer a sua parte. Aí é que tá. Isso daí cai dentro de muita coisa. A mulher, ela é colocada nesse lugar primeiro, eu acho, por muitos motivos. Ela aceita aquele papel de estar lá. Ela não sabe sair. E aí, começa a virar uma desculpa para não sair. Porque ela começa, a partir do momento que ela começa a enxergar o medo de continuar ali, a vontade de ser quem era. Porque no início, você tá ali mesmo, tá na confusão, e é isso mesmo, a gente sobrevive. Exatamente. E nesse momento a gente tem que se respeitar mesmo. Isso, exatamente. Mas quando a gente começa a se incomodar, existe um problema. Opa. Isso. Porque aí você já tem a consciência ali. Opa, eu já estou me dando conta de que as coisas não estão mais boas. Exatamente. Eu não estou mais satisfeita com alguma coisa. Mas aí que é milagre. Mas aí que é o quê? Buscar no outro, de novo, a solução para sair dali. Ai, meu marido não me entende. Ai, a minha mãe não me ajuda. Ai, eu não tenho a rede de apoio para poder tomar conta do meu filho. Ai, eu não consigo sair para namorar. Eu não posso namorar porque a criança chorou. Eu não posso... Mas aí ela começa a se dar desculpas para não sair dali. É consciente? Às vezes não, às vezes às vezes não é, muitas das vezes não é. Mas assim, chega um momento em que passa a ser. Você está tão confortável, chafurdando ali na lama, que aquilo é o seu lugar comum. É muito mais fácil você estar ali. É muito mais difícil você se movimentar para sair. Porque sair dali envolve 300 mil coisas. O seu próprio julgamento, que é o pior de todos da face da Terra, o julgamento dos outros, né? Aquela quebra de que você pode, de que você tem que ir, que você vai fazer. E, porra, imagina a sexualidade, maluco. E sair da zona de conforto dá muito trabalho. É tão bom ficar ali daquele jeitinho, né? Sei lá, a sua vidinha do jeito que tá. Mas e aí, se você parar para olhar agora, você tá satisfeita? Tem alguma coisa que você, de repente, pode estar ajustando, pode estar melhorando? Mas é aquela cultura que eu tô te falando, é a competição na merda. As pessoas competem. Porque se você, por um acaso, saiu daquilo, caraca, hein?
Em vez da pessoa ficar feliz por você, as pessoas te rebaixam, porque as pessoas querem competir ali no mínimo, né? E, o quanto que é ruim puxar para baixo, né? A gente precisa olhar o quanto que a gente precisa puxar para cima e levar a gente, junto. Né? Vamos subir junto e não abaixar. A gente não tá aqui, é isso que eu falo, a gente não tá aqui para dizer, isso é certo, isso é errado, porque cada uma passa pelo seu próprio processo, cada uma tem os seus próprios paradigmas, os seus problemas. Eu costumo muito dizer isso assim, a gente tem problemas, ok, a gente reconhece que a gente tem problemas. Tem problemas em que a gente consegue mudar, e a gente vai lá. Tem problemas que a gente tem uma dificuldade do cacete para mudar, e tem problemas que a gente não quer mudar, a gente quer viver ali, ok, é uma opção. Agora, aguenta a tua opção, Sim. né? Ônus e bônus, ação e consequência, certo? Enfim, o que acontece para mim, que eu vejo muito nas mulheres também, a gente tem que respeitar o processo, porque aí vai no catar do milho, né? A gente está aqui, você, hoje em dia, num raciocínio em que a gente chegou um momento que a gente abriu a nossa caixinha de Pandora. Mas a gente passou por isso lá. Eu super passei. A vergonha, o de não ter uma conexão, o de não se entender como um ser sexual, o de não conseguir organizar o corpo novamente. Eu adoro dar o exemplo do meu peito, gente. Cara, eu sinto um puta tesão no peito. Sempre, assim. Pra mim é uma zona erógena principal, sabe? Faz muita diferença em vários aspectos. E aí eu tive meus filhos. E como eu disse antes, eu sou uma holandesa, né? Assim, caceta do tipo, tô aqui almoçando com você, abri e foi em você, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, né? Logo depois que eu fui liberada do resguardo, cara, quanto tempo eu demorei para conseguir entender como que eu utilizaria o peito novamente. E eu fiquei com medo, eu falei, cara, eu nunca mais vou conseguir usar isso. Como? Meu Deus do céu, esse é o alimento do meu filho. É santo, é o alimento do meu bebê. Como que eu vou conseguir deixar o meu companheiro, meu marido ir lá e usar ele da mesma forma? Porque, caraca, sabe? Sim. E detalhe, pior ainda, né? E que as mulheres não falam, eu vou trazer aqui, eu vou receber uma enxurrada, mas tudo bem, dane-se, é sobre isso. As mulheres que têm essa questão junto comigo, que sentem prazer no bico do peito, elas sentem prazer enquanto o neném está mamando. E aí? Como é que você faz, querida, com essa sensação? Caraca, como assim? E aí você se culpa, você se martiriza, você faz tudo. Você está trabalhando com uma zona erógena, não tem jeito, sabe? E tem muitas estimulações nervosas. É isso aí. Assim como a nossa vulva, o nosso canal vaginal, o nosso ânus. Sim. E aí as pessoas ficam, não, mas não pode, ali só sai, né? Tem muito isso. Tá. E assim, voltando à questão do peito, eu não tinha prazer nenhum no peito. E a maternidade me despertou. O prazer. Querida, aí, ó, pronto. Não pode! Eu me descobri tendo muito prazer no meu peito depois que eu passei a usá-lo. Mas é isso, eu também passei por isso que eu falava, gente, mas enquanto eu tava a vaca leiteira também, eu não conseguia, tinha que ficar de sutiã, não dava, porque senão, já jorrou na cara dele. Aí é broxante pra ele, porque ele fala... Depende, né? Porque tem homem que... Não, o meu não gostava. O meu, no caso... Aí entra aqui, como assim, gente? Mas é verdade. Cara, cada um... O meu não gostava, e aí eu tinha que ficar de sutiã. E depois que foi... acho que o leite foi diminuindo e tudo. E aí eu fui resgatando isso e falar, olha, caraca, que máximo. Isso, assim, pra mim foi maravilhoso que a maternidade me deu. Te trouxe um presente, né? Deixa eu só fazer um parêntese aqui, pelo amor de Deus, antes que alguém me mate. Olha só, existem limites, tá? A gente tá aqui falando o tempo inteiro de cada um, o que é fantasia, o que é gostoso, o que não é gostoso, não existe limite. A gente sabe que existe, né? Não estamos aqui falando de extremos, pelo amor de Deus, dentro da... A gente tá o quê? Neurótico. A gente tá no campo neurótico. Sim, Por favor, não estamos indo pra psicopatia. Na psicopatia, não. Falando, pelo amor de Deus, tá? Fecha parênteses aqui, vamos todos entrar nesse acordo de lordes. Isso aí. Ninguém aqui é louco também. Todos temos filhos, né? Enfim, essa reorganização do corpo também é desesperador. Aí você mistura tudo, mistura o público, mistura a cabeça, o emocional, o hormonal, o cultural, o religioso, a autoestima, que tá lá, tipo assim, sub-zero, né? 32 graus, como é que é Kelvin? Que é o pior de todos, né? Eu não sei, eu sou péssima. Eu também. Número, eu não sei nem fazer conta de troco de ônibus. Nós somos artísticos, né? Os TDAHs são artísticos. Isso, a gente vai pro outro lado. Não pede pra fazer conta aqui não, gente. E aí você tem lá, você olha pro teu corpo, você não consegue ter, né, se olhar da forma que você se olhava antes, ou então
nem se olhava. Isso que eu também ia trazer, que eu achei muito legal essa história que você falou da redescoberta, né? Que você se conheceu depois que teve filho, porque muitas das vezes a gente não sabe. A gente vem com tudo isso na nossa cabeça e a gente não sabe. Eu vivi muitos tabus. Eu não podia um monte de coisa. Então, eu fui me descobrindo. Eu e o Fábio, a gente foi se descobrindo muito. Vocês têm 21 anos, né? 21 anos. O Bernardo temos 19. Então, assim, é muito... Mais da metade da minha vida eu tô com ele, sabe? Então, assim, é muito tempo junto e a gente foi se descobrindo juntos. E realmente, assim, hoje a gente fala, né, que hoje o nosso sexo é infinitamente melhor do que quando eu tinha 19 20 anos. Lógico. Óbvio que era. Nossa. Porque não é... Tinha tantos não podia, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Caraca, eu juro, às vezes eu falo assim, meu Deus, ele realmente me amava muito. Né? Ele gostava muito de mim, porque eu era chata pra caraca. Não podia um monte de coisa, sabe? E ele foi lá conseguindo... mas é a cabeça, né? É a maturidade, é o entendimento, é aquela dança, é aquilo que a gente estava falando antes, é o acordo entre os dois. Você tem que entender que tem opiniões diferentes. Aí algumas você insiste, porque você sabe que a pessoa pode chegar lá. Outras você respeita. Umas você apresenta, a pessoa gostou, ok. Outras você apresenta, ela não. E assim, é o ok, nós somos um time. Nós estamos aqui em prol da mesma coisa, né? Aquilo dali é saudável, aquilo dali é gostoso. É intimidade, faz parte do relacionamento. E do... né, gente? Porque, olha só, a gente reclama tanto, nós estamos cansados, desesperados, estressados, o que serotonina, dopamina, todas essas coisas fazem no nosso corpo, tudo isso é elevado à 10ª potência quando a gente tem um orgasmo, né? Sim. Você se sente muito mais, as pessoas falam, ai, não, tô cansado, não vou dar pro meu marido não, porque, cara, como é que eu vou dar? Maluco, mas depois você tem aquele boost de energia. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É que muitas mulheres fazem isso. Eu tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo, mas mesmo cansada, se você não tem que levar o seu filho no médico, você não vai levar? Se você não faz uma atividade com uma certa... Vamos lá. Com o seu filho? É porque é tudo filho, né? Terça e quinta você tem o futebol. Eu tenho. Quarta e sexta você tem o balé. Você não vai, mesmo mas cansada? Aí você se anula. Mas por que você não pode se esforçar minimamente para fazer acontecer? Porque, assim, eu acho que tem momentos e momentos. Tem momentos que, de repente, não vai de jeito nenhum, mas tem momentos que você, tipo assim, até vai, mas você fica... Ai, sério mesmo? E essa virada é o pulo do gato que você precisa ter. Exatamente. Que você já vai se estimulando, você já vai... Gente, o sexo começa de manhã, lá no Bom Dia. E se você, de repente, já quer brincar... Ontem mesmo, quando eu tava falando na live, eu falei, gente, vamos já começar a esquentar as coisas. A gente esquenta de manhã. Sim. E aí a gente fala assim, e aí, de noite vai ter uma brincadeira? Sei lá. De noite tem. E aí, hoje vamos se encontrar de noite? E aí, ali pronto, você já começa a se estimular. Assim, você não tem coragem de falar num sentido mais... Não é nem grosseiro, né? Mas explícito da coisa. Vai na brincadeira. Eu sempre falo, vai na brincadeira mesmo da 5ª série. Entendeu? Ai, olha, onde nós vamos sentar hoje? Sabe? Vai na brincadeira, porque aí você vai destravando. Pega uma calcinha. Se você tem a vergonha do nude, se você, de repente, não quer tirar foto, porque hoje em dia tudo... Ai, falaremos disso um dia. Tudo bem. Manda sua foto. Ó, isso aqui é o que eu vou estar usando de noite. De noite, exatamente. É só o estímulo. E você, mulher, que precisa se excitar mais, se a gente for pensar lá no ciclo da resposta sexual humana, a mulher é diferente do homem. Isso, eu queria chegar nessa parte. O homem, o desejo para excitação é muito rápido. É maquinal. É quase micro-ondas. Isso aí. E a mulher, ela é na cabeça. Demora. O sexual dela é na cabeça. Começa na mente. Isso. E quando ela tem esse entendimento... Fica muito mais fácil para ela chegar lá no platô, no orgasmo. Sim, eu até brinco, assim, tem uma menina que eu sigo na internet, que ela é lá de fora, eu nem me lembro agora quem é, talvez eu lembre e coloque aqui, depois eu te passo. Ela tem é uma historinha, né, é o TikTok, é sempre dela, ela tem o Hotel Vagina, e aí o Hotel Vagina faz o check-in do pênis, não sei o que, cara, é muito divertido. E aí teve um que me chamou a atenção, porque ela trabalha isso super bem resolvida, óbvio, porque você está trabalhando ali assuntos que eu rio porque é verdade, entendeu? E aí teve um que eu achei muito bom, porque tava ela lá, e aí ela veste um casaco assim de rosa,
E ela entra assim, como se ela fosse o pênis, Sei. sabe? E ela tá lá, desesperada, não sei o que, não. Daqui a pouco tá ela, aí passa pra ela como se ela estivesse na cena, né? Aí ela, ai, não, agora eu vou, assim, caraca, eu fechei a porta, não sei o que. Pronto, não, acabou, não, já. Peraí, volta. Aí o orgasmo dela, que é uma Sim. das personagens, fala, volta, não dá pra começar. E é isso, a gente, por eu já mais... vi algo parecido, de repente, Por mais que a gente tenha o estímulo, né, sensorial, a nossa cabeça, ela manda muito mais, por mais que você esteja com vontade de fazer. Por mais que você esteja performando ali. Se a gente for para um outro lado e não ficar ali no aqui e agora e descobrir as sensações que o seu corpo está te dando naquele momento, não, já para você fugir do orgasmo é num pulo. Muito, aliás, o orgasmo foge de você, né? Não. E assim, é isso que você tá falando, cara, a mulher, pra mim, ela é sexual na cabeça. O homem é no corpo. Então, assim, encostou, subiu. Olhou, né? O homem é visual também. Ele Ele vê aquela bunda de fio dental ali, já... Pronto, já começa a imagem, já vai. Já vai, O meu irmão, uma vez, cara, eu achei muito engraçado. Eu perguntei pra ele, cara, e aí, assim, não consigo entender. Tu tá lá fazendo cocô, maluco, e daqui a pouco tu tá tocando uma punheta. Como é que funciona isso? Ele, cara, a gente tá lá, sentado, coçou o saco, subiu, você fala, já tô aqui mesmo. Já aqui, é o famoso já aqui. Não tô fazendo nada, vambora. A gente não. Se você tá lá com um cara, você não tá com a cabeça, você não performa igual se você não tá se sentindo bem com você mesma. Com certeza. Aquilo, a mulher se come primeiro. Ela se olha, ela se sente gostosa, ela se sente bonita, ela tá satisfeita com ela, e aí ela oferta aquilo pra pessoa, e aí ela se sente bem com aquilo. E eu tô falando isso até por uma questão de linearidade, entendeu? Você pode estar lá, bonita, se sentindo bem, mas vamos supor, sei lá, tô com a perna não depilada, aí você... O cara, às vezes, não tá nem aí. Ele nem Na maior parte das vezes, ele não tá nem aí. Ai, hoje eu não me depilei. Aí hoje eu não vou fazer... Ele quer lá, gente, eu respondi uma caixinha de pergunta ontem exatamente sobre isso. Porque o quanto que as mulheres ficam noiadas e aí elas, o quê? Abrem mão do prazer dela, porque, eu não depilei, não sei o quê. Ele não vai olhar pra isso. Ele tá focado no todo. E você abre mão do seu prazer por causa de uma coisa, de um detalhe. Exatamente. Você não performa igual. Não é a mesma coisa. Você imagina. Você não relaxa. E aí, cadê o ditado? Não, e você tá lá, daqui a pouco você fala, caraca, ele tá olhando aqui, porque aquele pelo que estava no céu, putz, será que eu consegui raspar? Aí acabou, meu Deus do céu, já se foi. Cara, já foi, o orgasmo foi embora, né? E você não sente feliz ali naquele momento. E aí é um porre, porque como é que você vai entregar, né? Se entregar totalmente. E aí é o que eu falo, gente, a mulher, ela se come primeiro antes do cara comer ela, porque é isso. Não pense que é o contrário. E entra naquela questão de novo, você conhecer o seu corpo, você saber aonde vai, aonde você precisa, para você ir quebrando esses pensamentos, né? Esse medo, sim, essa insegurança na hora do sexo. Né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa, assim, qual é o assunto que mais bomba? Você falou do oral, mas tem algum assunto que seja, assim, que você colocou ali, putz, vai visualização... Anal sempre... Anal, né? Anal sempre bom. Ai, gente, quando o tabu do anal, galera, pelo amor de Deus... Anal e oral são os dois que... Porque é proibido, é o proibido. E tem muito isso, né? Tem muitos mitos sobre não pode, não sei o quê. E aí é o que eu falo. Gente, você não tem ideia, o que também me elogia, mas o que também me xinga, mas né? lógico. Mas tá tudo certo, que eu falo, gente, mas olha só, eu tô aqui pra passar informação. Não gostou? Se você não quer fazer, tá tudo bem. Eu respeito você. Eu respeito, querida. Entendeu? Agora, tem quem goste. E eu vou passar informação pra passar de uma forma saudável. E outra coisa, às vezes a pessoa... Que não vai fazer de qualquer jeito. Não gosta, coisa de criança. Sim. Mas você não experimenta. Você não tem como dizer se você gosta ou não. Vou falar um tema aqui, tá? Fala. E aí o Rodrigo aqui, vamos ver. Vamos lá. Eu quero... Tinha que ser gin, não tinha que ser café. Fala. Muitos homens nunca descobriram o prazer das bolas. O meu primeiro Reels que bombou, que teve, sei lá, acho que 2,5 milhões de visualizações, que era como fazer um oral no marido. E aí uma era mordiscar as bolas. Sim. E aí, neguinho vem de voadora pra cima de mim. Vai morder o quê? Eu dou um coice, dou não sei o quê. Falo, gente, mordiscar... Homens ou mulheres? Homens? Eu falei, mordiscar não é morder, meu amor. Mordiscar é usar aqui, ó, a boquinha. Você usa o lábio pra morder. Morder é isso aqui. Aí eu tô falando de mordiscar com a boca, porque eu sei que é sensível. Neguinho, aí o quê? Não se permite...
desfrutar de um prazer, porque já fica num preconceito de que Deus me livre, vai doer, não quero, não sei o quê. A mesma coisa com o ânus, tá? Sim, dos dois. Gente, pelo amor de Deus, esfíncter. Dos dois. É uma zona erógena do cacete. É igual, é terminação nervosa igualzinho. Dois. Mas aí a gente mas não pode, porque senão eu sou gay, porque não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Não. Você tem ideia o quanto que eu já respondi de falar? Corpo. Fica tranquilo, isso não tem nada a ver você não ser vai gay, não. Com um homem, querido, se você... Centenas, tá? De vezes eu já respondi mas isso é difícil também, né? Aí a gente entra do outro lado, aí é a parte ruim do machismo, Sim, né? tudo bem, eu entendo. Mas assim, as bolas, eu acho muito mais fácil de se desfrutar do que, de repente, o outro lado, entendeu? Que às vezes pode ser um tabu pros dois. Sim, não, O sexo oral, ele é um tabu, porque as mulheres têm aquela coisa do nojo, né? Ai, nojinho, ai, não sei o quê. Então, assim, tem Você ouviu muito. Ai, é nojento. Você já vai no negócio que você não vai gostar. Então... Vai com ânsia de fora. Aí ferrou, meu Mas aí também, a gente também o homem é deseducado com a indústria pornográfica, né? A gente também é. E aí a gente fica só naquela coisa que tem que chupar o pirulito e esquece do resto, né? Gente, de como... O pirulito é o último. Meu amigo, exatamente. Meu Deus, você tem que fazer assim toda, barba, cabelo e bigode, é tudo pra... O grande finale é lá. Não é começar lá, exatamente, não é começar lá direto. Que é que nem ele na gente também. Não vai querer tocar a campainha. Não adianta. Não é assim. Eles esquecem, gente, pelo amor de Deus, entre coxas, lábios, tipo, frango. Aquela, né? Vamos fatiar o frango ali. Pô, caraca. Acha que é só... É que nem, como é que eu posso dizer, a masturbação feminina, né? O cara vai lá na mulher e ele acha que... Ok, meter o dedo tem a sua qualidade, mas não é só isso. E, assim, dificilmente só isso dá o prazer. Tem todo um esquenta por trás disso. Gente, até você cancelada chegar lá depois desse podcast. Mas não tem problema, não. Mas, mas enfim. Mas aqui a gente tá falando o quê? Pra mulheres adultas, não é? Mães. Eu falo, gente, eu falo muito isso. A gente não tá falando pra criança. Não, eu falo muito isso. Inclusive, o meu conteúdo, ele vai lá bloqueado pra crianças. Ele é acima de 18 anos. Óbvio. Eu não falo sobre maternidade. Eu falo sobre o que a maternidade causa na mulher. Então, assim, o meu foco somos nós, mulheres adultas. Eu não tô falando de neném, de criança, eu te ensinando como que você tem que fazer XPTO. Se quiser, eu indico muitas pessoas legais e tal, mas eu não falo sobre isso. Nós estamos falando aqui sobre o resgate da mulher foda. Inclusive, eu falo palavrões de propósito, para que as pessoas entendam que você não vai assistir isso do lado do teu filho. No máximo, seu filho, um neném mamando, porque a gente entende, né? A criança não vai entender naquele momento. Mas, né? Sim. Agora, além do oral e do anal, tem alguma coisa que flopou, assim, que a galera caiu em cima total do teu vídeo e que deu ruim? Algum assunto, não? Não, é muito... E isso, é assim, do mesmo jeito que bomba muito... É muito... Eu sou muito massacrada. São esses dois Mas é bom que você tem um bloqueio, não, né? Uma blindagem emocional com relação faz parte. Você já sabe que vai lidar com isso, né? A gente... e sabe uma coisa que o Fábio me ensinou muito? Assim, se tem hater, é porque tá funcionando. Ótimo, eu adoro também. Que bom que tem, porque você tá no caminho certo. Fixa o ponto do hater. Entendeu? Lá, e que é isso? Isso aí fala muito mais dele, do outro, do que de mim. Do que você. Exatamente. Eu sou uma educadora sexual. Falei isso ontem. Eu informo as pessoas. Não é pra fazer um sexo anal de qualquer jeito. Não é pra fazer um oral de qualquer jeito. Não é pra tocar no outro de qualquer jeito. Tem toda uma forma que vai ficar tão mais prazeroso. E essa coisa do sexo anal, né? Que parece que é o grau, né? Como é que é o nome daquilo? É o santo grau. Santo grau dos homens. Eu olhando aqui pro Rodrigo pra ele me responder. É o santo grau, né, Rodrigo? Porque parece que é o prêmio máximo. Não é prêmio, cacete. Para de achar que você vai ter que dar o rabo pra pessoa no dia do aniversário de casamento. Ó, já vi ganhar bolsa. Hã? Já vi ganhar bolsa, tu acredita? Me dá isso que eu te dou uma bolsa. Já vi. E faz super sem prazer, né? E detalhe, gente, não é de qualquer forma, não é só, entendeu? Tem um jeito certinho, bonitinho de lá. Tem forma que não vai doer. Exatamente. Tem forma que você vai se cuidar para até não correr risco. Aí de machucar. Eu já vi tanta ignorância. Mas eu tô casada há 20 anos, eu não preciso usar preservativo. Meu Deus, no anal precisa, lindo. Pelo amor de Deus. E quem tira de lá e vai pra frente, eu falo, querida, você tá abrindo a porta pra Cândida? Não, fico infecção, ok. Fico louca, eu já atendi também. Vai lá, querido, lava o pipi. Fala. Aí você fala. Aí que eu falo do autoconhecimento, da mulher, ela ter
o peito de chegar lá e bancar, falar, eu quero, mas eu quero desse jeito. Isso, tem que ser assim. Meu corpo, meu tempo, maluco. Entra quem eu quero. Eu quero, mas tem que ser assim, acabou. E o outro tem que respeitar. Entendeu? Porque o quê? Então, e o medo ali é parceria. Se é parceria, ambos de comum acordo. Exatamente. Ambos de comum acordo. Cara, olha, eu fico pra morrer com essas coisas, porque eu também, né, tive o meu processo. Eu demorei. É isso, fui criada por vó, né, aquela coisa de tabu. Nem culpo minha avó, coitada, porque ela também viveu numa época completamente diferente. Ela fez o melhor que ela podia. Exatamente. Então, assim, a gente vai quebrando, né, em funções de várias coisas. Eu me descobri por algum motivo, você se descobriu pelo seu motivo, então, assim, a gente vai crescendo nisso, né, abrindo a Pandora, né, todo mundo tem a caixinha lá, os demôniozinhos estão lá, em algum momento você dá uma respirada nos seus demônios ali. Porque também, né, coitados, né, eles precisam respirar. Mas, por que eu estava falando isso? Já me perdi, vamos lá, voltando. Você está ali, uma mulher bem resolvida, quando ela é bem resolvida no sexo, ela tem que entender, gata, você manda. Mas você manda até quando você é submissa. Porque, na verdade, você está ali dominando e você está deixando ser dominada. E essa é a graça, porque o cara quer isso. Claro. Ele quer isso. Quando você estava falando ontem do oral, da parada do cara, tá ali em cima, porque ele sente tesão em olhar por cima, de que você... Cara, aquele momento ali, você não está submissa porque você é submissa, você está submissa porque você quer estar submissa, porque você sente prazer no prazer do outro. Sim, exatamente. Entendeu? Isso é maravilhoso. E essa troca precisa fluir de uma maneira muito leve, sem essa coisa de... noiada, de quem manda, de não, quem... porque não pode ser assim. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, aí você vai deixar de ter prazer. Exatamente. O que é um puxão de cabelo, né? Numa hora certa. Um tapinha na bunda. Dói, um tapinha. Ai, meu Deus. Não dói. Depende. Cada um com o seu cada qual, entendeu? Às vezes tem aquela coisa... O meu processo foi muito engraçado, né? Porque tinha uma época que eu tinha ainda essa coisa da inocência. Então, pra mim, o maneiro era ter aquelas lingeries de menininha, da menininha, do não sei o que. Hoje em dia, mas descambou pro outro lado, assim, de uma forma... Você tá muito mais malévola. Well. Exatamente, well. Mas tudo bem. Também tem o seu valor, quem sente prazer em ser desse lado. Até porque é o casal, né? O nosso entendimento, o nosso bate-papo aqui o tempo inteiro é falar, cara... É difícil, sim. É complicado para cacete. A gente passa uma pressão absurda de tudo, né? Você começa lá no hormonal, mas a gente tem uma cacetada de coisa para poder resolver com relação a isso. E não só depois da maternidade, pior ainda. Ah, maluco, pelo amor de Deus, você tem que ter uma válvula de escape em algum momento, de alguma coisa, ler um livro, comer um chocolate, sabe? Nem que seja você se esconde dos seus filhos comer um M&M lá, né? Dele batendo na porta. Não, adoro tentar achar o doce que eu mesma comi. Não vi. Gente, vocês têm certeza que tá num lugar assim? Óbvio, depois eu compro, mas né, faz parte. Sim. Vou encerrar aqui, porque esse é um assunto que eu gosto, você gosta, a gente vai continuar falando. Se deixar, a gente fica horas e horas aqui. Misericórdia. Bom, então eu vou agradecer você, porque você se dispôs a estar aqui. A gente tem que fazer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? A trilogia. Praticamente Senhor dos Anéis o negócio aqui, pra gente continuar nesse assunto. Vou convidar você outra vez pra gente falar assim dos brinquedinhos, porque eu queria ter até dado uma introduzida nisso, mas não deu. Agora as pessoas já conheceram, e aí sabe que no próximo a gente vai pegar a primeira vez tem que ser um pouco mais suave, né? E daí eu gosto de encerrar sempre com a história do perrengue de mãe. Então eu vou tentar te ambientar aqui, eu vou te pedir, né? Me fala um perrengue de mãe. Eu vou dar um perrengue de mãe pra você que eu passei. E aí você me diz se você passou por alguma coisa relativamente parecida, ou se você conhece alguém, enfim. Eu tenho a minha caixa de brinquedos adultos, tá? Que eu fui colecionando durante um certo tempo e tá lá. Dentro desses brinquedinhos, eu tenho... tô rindo, porque... eu tenho 2 sugadores de clítoris. Você fala clitóris, né? Mais elegante, de clitóris. Tenho os sugadores. E assim, você tem diversas formas. E por algum motivo raio, que eu não sei qual, a indústria resolveu fazer o que são os personagens. Então eu tenho um monstrinho, eu tenho um pinguim, e ele parece efetivamente com um bonequinho. Ele não tem... Tem polvo, tem porquinho, tem rosa. Exatamente. Tem tudo hoje em dia. Meu monstrinho é rosa. Esse pinguinzinho, ele parece um brinquedo de criança, parece esses brinquedos de criança de ir na banheira, porque ele pode efetivamente ir na banheira, no chuveiro, né? E eu me mudei no final do ano passado, e a gente tava lá encaixotando as coisas, aí eu guardando as coisas, eu dei falta do pinguim.
E eu tomo muito cuidado com essa caixa de brinquedo, porque não existe necessidade, tá sempre no alto, ou então tá sempre fechado em algum lugar, né, organizado para as crianças não pegarem, porque eu tenho 3 filhos e, né, enfim. Dei falta do pinguim. Eu fiquei pensando, cara, devo ter perdido, devo estar encaixotado em algum lugar, porque eu sou muito desorganizada. Então, assim, eu vou escondendo, às vezes, assim, no desespero. Bateu na porta, mãe, blá, sabe? E eu falei, bom, vou achar. E aí fui desencaixotando as caixas lá de casa, e nada de achar. Perguntei pra menina que trabalha lá em casa, perguntei pra pro meu marido, ele, cara, não tenho a mínima ideia de onde esteja. Vai aparecer. Vai aparecer porque ele não criou pernas. Sim. E saiu. Aí, beleza. E aí, um dia, eu parei para desempacotar, para desencaixotar o quarto de brinquedos. E lá estava ele. E lá estava o pinguim. O meu filho do meio, o Benjamin, eu falei assim, isso é total coisa do bem. Ele estava passando por uma fase de pinguins. Como ele achou aquilo, eu não sei. É o mais interessante, né? Como? Porque ele não tem visão além do, né? Não, mas o Benjamin, ele é uma criança que ele escala, ele mete a mão em tudo, ele tem essa coisa do sensorial, então vê com as mãos, né? Então eu fico imaginando, cara, ele deve ter subido em alguma coisa, ter mexido em alguma coisa, viu, né, que o negócio estava lá e guardou o pinguim, assim, claro. E aí eu falei, que legal, dele, né? Ótimo. Como é que você pegou de volta? Da mamãe? Não, ele não lembrou, não lembrou. Ótimo, menos mal, porque imagina, mãe, cadê aquele meu pinguim? Esse brinquedo é da mamãe, tá? Ai, mas por quê? Porque como é que a gente pode falar? Enfeite. Você tem o enfeite do seu quarto, eu tenho o enfeite do meu quarto. É coisa de mamãe, né? Então, assim, nós podemos ter nossos brinquedos. Você não tem o seu, sua irmã tem o dela, pronto. Né? Resolvemos dessa forma. Mas e aí, vamos lá, o seu? Eu tenho 2, né? E um também tem a ver com um acessório e que foi muito interessante, foi o egg masturbador. O egg. Eu até tô com ele aqui. Ai, deixa eu ver. Pra quem não conhece, esse aqui é o egg masturbador. Ele já tá usadinho, porque esse aqui agora é pra mostrar. E ele é assim, tá vendo? Você bota no dedinho. Isso. E você, na verdade, isso aqui você pode botar na cabeça do pênis dele. E você pode usar em você. Entendida, né? E você pode usar em você também, assim. Então, fica super bacana. E aí, lubrifiquem, usei, lavei, tá pra secar. Meu filho chega, fala, nossa, mãe, um ovinho! Geleca. Aí eu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei, filha, é da mamãe. Ué, mas isso serve pra quê? Falei, filho, isso aqui é de maquiagem. Ai, fantástico, eu falaria a mesma coisa. Eu juro, eu não sabia. Não, filha, é de maquiagem, isso é de mulher, adulta. Então, por favor, devolve pra mamãe, isso não é de criança e tudo. Falei, meu Deus, fiquei... Então, eu vou te falar E uma outra vez foi muito interessante, que eu tinha dormido com uma camisola transparente, completamente transparente, e não me liguei, acordei de manhã, os dois na sala, aí os dois olham e falam assim... Uau, mamãe tá pelada. Ai, Jesus, o que eu faço? Oi, filho, aquela camisola sensual, né? Bom dia, fui, bebi água, falei, Jesus, aí troca normalidade. Naturalidade. Mas fiquei sem graça nesse momento com os dois. Uau, mamãe tá pelada. Bom, né? Temos que agir com naturalidade. Maquiagem, ó. Nada como... Gente, você me lembrou uma amiga minha que a filha levou pra escola, na mochila. Jesus Cristo, graças a Deus isso não aconteceu. Entendeu? Eu morro de medo de algumas coisas, né? Mas assim, a gente lida com naturalidade. Mas o meu filho mais velho sabe que eu falo pra adultos no meu Instagram. Então, ele não pega o meu celular. Sim. Ele sabe que não pode. Então, eu fico também muito de olho, porque, caramba, a gente tem que cuidar também. Não é isso, demais, tudo tem a sua idade. Tem momento pra tudo. Minha avó, aí eu falo minha avó falava uma coisa que é muito certa, né? A flor não desabrocha antes do broto. Né? Então, assim, a gente tem que também tomar um cuidado, né? Com certeza. Enfim. Bom, Sueli, muito obrigada. Adorei o nosso papo. Já falei que você já está convidada. Da próxima vez a gente vai falar de outras coisas muito mais profundo, entendeu? Tá bom. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Vou finalizar como todo mundo sempre finaliza, né? Tipo, aproveita, gostou, comenta, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que você acha que precisa saber disso. E até o próximo episódio.